O maior desafio de Daniel Chapo neste momento não é apenas governar Moçambique, mas sim convencer o povo de que ele pode ser um líder digno de confiança. Depois de um processo marcado por protestos, denúncias e um sentimento generalizado de insatisfação, a pergunta que ecoa nas ruas é: será que Chapo conseguirá provar que está do lado do povo ou será apenas mais um líder distante governando para uma elite? A verdade é que a confiança de uma nação não se compra com discursos bem elaborados ou promessas vazias. Ela se desenvolveu com ações concretas e com a disposição óbvia de ouvir aqueles que mais sofrem com as decisões políticas. O maior erro de qualquer governante é subestimar o povo, ignorando suas ideias e preocupações, como se a única sabedoria existisse dentro dos palácios presidenciais. Mas a realidade é diferente. Quem sente na pele os problemas de Moçambique são os cidadãos comuns, aqueles que enfrentam dificuldades diárias para garantir o pão de cada dia. São eles que experimentam o impacto direto das políticas públicas e por isso suas vozes precisam ser levadas a sério. Se Chapo deseja governar com legitimidade e estabilidade, precisa adotar uma estratégia inteligente, baseada na proximidade com a população, na capacidade de implementar reformas estruturais e na humildade para considerar que boas ideias podem surgir de qualquer lado, inclusive da oposição. É preciso um governo que mostre, através de ações concretas, que não se trate apenas de poder, mas de compromisso real com o povo moçambicano, transparência e comunicação direta com o povo. Para ganhar a confiança do povo, Chapo precisa, antes de tudo, garantir que suas ações sejam transparentes e acessíveis. O distanciamento entre governo e sociedade cria um pacote perigoso, onde surgem desinformação, desconfiança e, eventualmente, revolta. Os moçambicanos precisam sentir que têm um presidente acessível, que presta contas, que explica as suas decisões e que está disposto a dialogar com aqueles que discordam das suas políticas. Isso significa que o governo não pode se limitar a aparições protocolares, recheadas de discursos técnicos e promessas vagas. O povo quer ouvir respostas diretas para seus problemas, quer saber como o governo pretende lidar com a pobreza, com a corrupção, com a insegurança e com a falta de oportunidades. Chapo precisa estar presente, seja através de discursos frequentes, visitas às comunidades mais afetadas ou até mesmo através das redes sociais, onde pode estabelecer um canal direto de comunicação com os cidadãos. Um governo que se fecha em si mesmo, rodeado de avaliadores que filtram a realidade, está fadado ao fracasso. Há necessidade de reformas estruturais. A administração pública moçambicana precisa urgentemente de reformas profundas, especialmente no que diz respeito à burocracia e à corrupção. Não basta apenas punir os pequenos funcionários que cometem irregularidades, enquanto os grandes responsáveis continuam intocáveis. O combate à corrupção precisa ser sério, atingir todas as esferas do governo e demonstrar que ninguém está acima da lei. Além disso, uma máquina pública precisa ser mais eficiente e acessível. Muitos cidadãos enfrentam dificuldades financeiras ao tentar abrir um negócio, obter documentos ou acessar serviços básicos. Esse excesso de burocracia trava o desenvolvimento e gera frustração entre a população. Um governo que realmente se preocupa com o povo precisa facilitar a vida do cidadão, tornando os serviços públicos mais ágeis e menos suscetíveis a esquemas de suborno. Os fundos públicos devem ser geridos com rigor, garantindo que os recursos do Estado sejam aplicados onde realmente fazem a diferença. O povo está cansado de ver dinheiro sendo desperdiçado em projetos que não saem do papel, enquanto setores essenciais como a saúde e a educação continuam em estado crítico. Se Chapo deseja restaurar a confiança em sua liderança, precisa demonstrar, com ações concretas, que está comprometido com uma gestão eficiente e responsável. Investimento em infraestruturas essenciais. Nenhum país pode prosperar sem um investimento sério em infraestrutura. A população precisa de melhorias tangíveis no seu dia a dia, como a construção de estradas, a expansão do acesso à água e à eletricidade e o fortalecimento do setor da saúde. A realidade de Moçambique ainda é marcada por profundas desigualdades, onde muitas comunidades permanecem esquecidas pelo poder público.
Chapo precisa direcionar investimentos para os setores que realmente impactam a vida das pessoas. Um governo que acabou de desenvolver grandes projetos para exibição pública, sem garantir melhorias reais no cotidiano dos cidadãos, está fadado ao descrédito. O povo moçambicano quer hospitais bem equipados, escolas de qualidade, transporte acessível e um sistema de saneamento básico eficiente. São essas ações que fazem um líder ser lembrado e respeitado, e não apenas promessas de crescimento econômico que nunca chegam à realidade das pessoas comuns. Criar uma campanha de apoio às vítimas das manifestações. A repressão policial contra manifestantes deixou marcas profundas na sociedade moçambicana. Muitos cidadãos sofreram agressões, foram presos injustamente ou perderam familiares em confrontos violentos. Se Chapo deseja reconstruir a relação entre governo e povo, precisa demonstrar sensibilidade diante dessas feridas ainda abertas. Uma das formas mais eficazes de fazer isso seria criar uma campanha nacional de apoio às vítimas das manifestações. Isso mostraria que, apesar das políticas exigentes, o governo regulariza o sofrimento de muitos moçambicanos e está disposto a reparar os danos causados. O suporte pode vir na forma de assistência médica aos feridos, apoio jurídico para aqueles que foram detidos sem justificativa clara e até as mesmas compensações financeiras para as famílias afetadas pela violência policial. Se o governo demonstrar empatia e preocupação sincera com as vítimas, isso poderá abrir espaço para uma reconciliação nacional. A pior coisa que um líder pode fazer é ignorar o sofrimento do seu próprio povo, pois isso gera rancor, revolta e desconfiança permanente no governo. A importância de aprender com a oposição. Governar não é um ato de orgulho, mas de inteligência. Nenhum líder consegue ter todas as respostas, e muitas vezes as melhores vêm daqueles que estão fora do círculo do poder. Chapo precisa entender que ouvir a oposição não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade política. O próprio facto de ter usado as propostas de Venâncio Mondlane no seu primeiro discurso como presidente da República gerou polêmica. Muitos disseram que ele apenas copiou ideias, mas na verdade essa foi uma estratégia brilhante. A política é feita de absorção de boas ideias, independentemente da sua origem. Se uma proposta tem potencial para melhorar a vida dos moçambicanos, não importa se veio da oposição ou da sociedade civil. Um líder adota qualquer solução que beneficie o país, em vez de rejeitar sugestões apenas por orgulho ou rivalidade política. Se Daniel Chapo realmente deseja conquistar a confiança do povo, ele precisa provar com ações concretas que está comprometido com o bem-estar da população. Isso significa governar com transparência, combater a corrupção com seriedade, investir nas necessidades reais do povo e, acima de tudo, ter a humildade de ouvir todas as vozes, inclusive aquelas que discordam dele. O povo moçambicano já viu muitas promessas ao longo dos anos, mas o que realmente importa agora são os resultados. Se Chapo falhar nessa missão, a insatisfação popular só crescerá. Mas, se ele agir com sabedoria, tem a chance de construir um governo que será lembrado pela transformação real do país. E você, acredita que Chapo pode mudar Moçambique para melhor? Deixe a sua opinião nos comentários e não te esqueças de te inscrever no canal para mais análises sobre a política no nosso continente.